E aí, investidores, Jean Valens na área, e no vídeo de hoje separei aqui três boas ações que sofreram bastante perante o mercado e que mesmo com essa pequena valorização que tivemos na bolsa, elas ainda estão baratas. E estou falando de ações ligadas ao setor elétrico. Quer saber mais? Então senta aí e vem comigo. E pessoal, agora estamos lançando nosso serviço de acompanhamento mensal para a apuração do imposto de renda sobre os seus investimentos na Bolsa de Valores, ao qual vamos fazer a consolidação dos seus investimentos, a apuração do swing trade, day trade e também operações fundos imobiliários, ETF, ações, BDRs e investidores. Quer fazer aqui pedido bem especial, que é se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o like no vídeo, pois isso fortalece bastante o meu trabalho. E estou falando de ações ligadas ao setor elétrico, aquele setor que todo mundo deve investir, pois geralmente temos ações que fazem excelentes pagamentos de dividendos e que também conseguem entregar altos lucros nas suas operações. E aqui eu separei para vocês três ações que, segundo o Credit Suisse, estão bem baratas. E estou falando das ações da CPFL Energia, Neo Energia e EDP Brasil, pois esse grande banco acredita que essas ações deveriam valer respectivamente R$ 41,30 para CPFL, R$ 24,40 para Neo Energia e R$ 24,80 para a EDP Brasil. E segundo o Credit Suisse, essas três ações são muito boas e o mercado ainda parece que não trouxe aquela percepção de valor, pois elas estão bem baratas. Mas será que de fato elas estão baratas e vale a pena investir nelas? Para responder essa pergunta, eu separei aqui para nós a nossa querida planilha de indicadores, ao qual observando que essas três ações recomendadas pelo Credit Suisse, nós temos um detalhe que elas possuem em comum. Ambas possuem uma dívida bem elevada, principalmente no caso da Neo Energia, que está extremamente endividada. Outro detalhe também é que elas possuem múltiplos de preço razoáveis. A Neo Energia ela possui o menor preço, que demonstra que ela está barata, principalmente pelo fato de que ela está sendo negociada 20% com deságio, ou seja, realmente muito barato. Mas nós temos aqui uma margem líquida por parte delas bem razoável, pois se você costuma observar a margem líquida das outras ações aqui do setor elétrico, vai notar que algumas possuem margens muito mais elevadas, igual é o caso, por exemplo, da nossa querida Transmissão Paulista, que possui uma margem líquida de incríveis 85%, igual também é o caso da nossa querida CESP e também a Alupar. Observe aqui que essas três ações possuem margens muito mais elevadas do que a Neo Energia, EDP Brasil e a CPFL. E o porquê que a margem líquida é muito importante? Pois é através da margem líquida que você vai mensurar o grau de lucratividade da empresa. E são através dos lucros que elas entregam que elas conseguem converter em dividendos e pagar esses dividendos para os seus acionistas. Por isso que é muito importante. Outro detalhe também é que essas três outras ações possuem uma dívida líquida aqui sobre EBITDA que vai mensurar seu grau de endividamento menor do que a CPFL, Neo Energia e a EDP Brasil. E isso é muito importante, principalmente nos dias atuais. Afinal, nós estamos vendo um constante aumento da taxa de juros e com base nisso as empresas que possuem uma alta dívida vão sofrer mais do que aquelas que possuem uma dívida mais controlada. E o porquê? Porque com a elevação da taxa de juros acaba que essa dívida fica cada vez mais cara para essas empresas. Afinal, quando elas tomam algum tipo de empréstimo, financiamento ou até mesmo emissão de debêntures, elas devem pagar os juros remuneratórios sobre aquela dívida. E com o constante aumento da taxa de juros, que tem perspectiva de continuar subindo até o final deste ano, inevitavelmente que isso vai impactar nos resultados dessas empresas, podendo até mesmo fazer com que elas comecem a entregar lucros mais baixos do que atualmente vem entregando, a não ser que elas consigam aumentar bastante as suas receitas. Mas eu até separei aqui o caso da própria EDP Brasil, que de fato ela mais recentemente divulgou seus resultados e foram bem bacanas, pois ela conseguiu aumentar a sua receita e principalmente a sua geração de lucro no ano de 2021 comparado com seus anos anteriores. E o detalhe que o mercado gosta dela é porque ela anunciou que vai pagar dividendos. Inclusive já gravei um vídeo aqui no canal falando dos dividendos que ela vai distribuir. O problema é que temos que ficar atento à EDP Brasil pelo fato do seu endividamento, ao qual nós temos aqui um gráfico mensurando o aumento drástico que ela teve na sua dívida bruta, pois em dezembro de 2020 ela tinha uma dívida bruta de 9 bilhões de reais e agora em dezembro de 2021 ficou em 10,5 bilhões de reais. O detalhe é que seu caixa caiu de 2,8 bilhões para 2,7 bilhões e a sua dívida líquida subiu para 7,8 bilhões. Ou seja, temos aqui uma empresa que está extremamente elevada, que sua dívida fez o que aumentar bastante de um ano para o outro. E foi no pior cenário possível, porque nós estamos vendo um constante aumento da taxa de juros. E por falar em taxa de juros,
A EDP tem aqui os seus indexadores da taxa de juros, no qual 32% da sua dívida bruta está indexado ao IPCA, que mensura a inflação, e nós vimos que a inflação agora que está começando a recuar um pouco, mas mesmo assim está muito elevado, e 60% está indexado no CDI. E isso é ruim porque o CDI vem aumentando cada vez mais, porque ele acompanha a elevação da taxa Selic. Então veja o quanto que isso já começa a ser o que? Um pouco preocupante para o cenário da EDP do Brasil. E a Neoenergia está no mesmo barco, pois se você olhar apenas o nível de crescimento de receita e geração de lucros dela, você pode ter a falsa sensação de que é uma excelente empresa para se investir, pois nos últimos 5 anos ela cresceu bastante. O problema é que nós já temos aqui, e isso até refletiu numa queda dela quando ela divulgou seus resultados do quarto trimestre, que notem que seu alto grau de endividamento está refletindo agora nos seus resultados, pois no quarto trimestre ela teve uma receita de 11,3 bilhões de reais, o que foi uma receita 14% maior do que em 2020, mas o problema é que seu resultado financeiro ficou negativo em 900 milhões de reais, um aumento de 160% comparado com o mesmo período em 2020. E isso impactou drasticamente os seus resultados, pois acabou que fez com que ela encerrasse com uma geração de lucros de 635 milhões, enquanto que em 2020 ela havia reportado um lucro de 966 milhões no quarto trimestre, ou seja, teve uma queda do lucro de um período para o outro de 36%. E o porquê? Basicamente por causa da elevação dos custos, que é uma coisa inevitável que as empresas geralmente possuem, mas também principalmente por causa do seu resultado financeiro. E resultado financeiro significa o quê? Por causa da grande taxa de juros que ela vem pagando cada vez mais por causa do alto nível de endividamento que ela possui. Tanto é que, e olhando que a estrutura da dívida divulgada pela Neoenergia é muito preocupante, pois ela está com uma dívida total bruta de 36,7 bilhões de reais. E nota que no terceiro trimestre de 2021 ela tinha uma dívida de 32 bilhões, e de um trimestre para o outro ela aumentou essa dívida em 4,7 bilhões, algo muito elevado, enquanto que seu caixa subiu de 4,7 bilhões para apenas 6 bilhões, ou seja, a dívida aumentou muito mais do que ela teve de recurso ingressando no caixa. E assim a sua dívida líquida aqui, pegando a dívida bruta e abatendo o que ela tem no caixa, ficou em 30,7 bilhões de reais, um grande aumento, pois no terceiro trimestre de 2021 nós temos que a sua dívida líquida estava em 27,3, e agora de um trimestre para o outro já foi para 30,7 bilhões. Isso é muito dinheiro, meus amigos. E olhando aqui o indexador dessas dívidas que ela possui, vejam que 63% da dívida está indexado no CDI e na taxa Selic, enquanto que 33% está indexado no IPCA. Outro detalhe também é que ela tem a previsão de pagamento dessa dívida para o ano de 2022 em 9,8 bilhões de reais. E note que atualmente ela tem apenas 6 bilhões no caixa. Então isso também é muito preocupante, porque será que a Neoenergia vai conseguir ter fôlego para pagar essa dívida, principalmente a grande parcela para esse ano de 2022? Provavelmente, se ela não tiver, o que ela vai fazer? Vai recorrer a uma nova tomada de dívida para poder pagar essa dívida que ela tem em aberto. Isso é preocupante, pois ela acaba gerando uma bola de neve, e nós vimos que já está impactando nos resultados da Neoenergia. E a perspectiva é que piore, pois nesse ano de 2022 estamos tendo um novo aumento da taxa de juros e vai continuar aumentando até o final do ano. Agora, quanto da CPFL, no momento de gravação desse vídeo, ela ainda não divulgou seus resultados, mas é uma empresa que também está um pouco endividada. De tal modo, no momento atual, em termos de porta de entrada, eu prefiro então ficar com essas outras 3 ações que julgo ser um pouco mais seguras do que a Neoenergia, a EDP Brasil e a CPFL, pois a Transmissão Paulista vejo que a sua dívida está baixa e ela possui até mesmo múltiplos de preço mais barato do que essas outras 3 que nós vimos. E o mesmo caso para a CESP também e para a própria Alupar, que já tem um nível de dívida um pouco maior do que a Transmissão Paulista e a CESP, mas é uma empresa que vem crescendo nos últimos anos e se assemelha um pouco no quesito aqui da Neoenergia, que paga poucos dividendos, mas tem excelentes resultados operacionais. Tanto é que, se observarmos aqui a fórmula do Benjamin Graham, veja que a CPFL, a Neoenergia e a EDP Brasil podem valorizar de 12% até 137%, enquanto que, se colocarmos aqui no lugar da CPFL as ações, por exemplo, da Transmissão Paulista, vejam que ela tem a perspectiva de valorização de 123%, enquanto que a CESP no lugar da Neoenergia tem uma perspectiva de 151%, e a Alupar aqui no lugar da EDP Brasil possui uma perspectiva de valorização de 96%, muito semelhante com o que a própria EDP possui. Mas lembrando que isso daqui é com base na fórmula do Benjamin Graham.
Mas essa fórmula dele é um pouco subjetiva, pois se fosse certeira, nós não estaríamos falando de renda variável, né, e sim de renda fixa. Mas é algo que eu, pelo menos, levo em consideração para poder complementar meus estudos quando vou analisar alguma ação. Mas agora eu quero saber de você, comente para mim quais dessas ações mencionadas aqui no vídeo que você investe atualmente. Estou muito curioso para poder saber sobre isso. E cabe dizer que não é um vídeo de recomendação, é apenas um vídeo informativo que eu estou demonstrando a minha opinião. E lembre-se que pode cair, pode subir, o importante é investir. Então já deixa aquele like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe ele. Agora me despeço por aqui e nos vemos no próximo vídeo.